A paz do Senhor, meus irmãos, vamos iniciar a nossa escola, estuda a palavra de Deus nesta manhã, para glória do nome de Jesus Cristo. Vamos orar um momento aqui, estar diante de Deus, nossa vida, e você que está na live também, Deus abençoe a sua vida, grandemente, maravilhosamente. Vamos orar. Amado Deus, querido Jesus, queremos agradecer a Ti, Pai, nesta manhã, meu Deus, desse privilégio e a oportunidade, Deus, de ter concedido, meu Deus, e concedeu nesta manhã, meu Pai. Estamos aqui na Tua presença gloriosa, meu Pai. Ajuda, Pai, pode ser na nossa vida, Pai. Abençoa Tua serva, Pai, o servo, pastor, Pai, celeste professor, Pai. Abençoa, meu Deus, meu Pai, o adolescente, Pai. Tome Tua mão a nossas vidas nesta hora, meu Pai. Queremos, meu Deus, neste momento, Pai, sentir Tua presença gloriosa, Pai. Queremos agradecer pela noite de paz que nos deste, Senhor. Pois deitamos, dormimos, acordamos, o Senhor nos sustentou, meu Deus. Agradecer pelo ar que respiramos, pelo oxigênio que recebemos e pela salvação da nossa alma, pelo batismo que o Espírito Santo fez nos espiritual, meu Pai. Queremos agradecer por tudo, Pai, mais um dia de vida que nos desse, pelo fôlego de vida mais nos concedesse, Pai. Muito obrigado, amado querido Jesus. Muito obrigado, Espírito Santo de Deus. Muito obrigado, Deus Todo-Poderoso, Deus Al-Barrafá, Eshadai, Adonai, Eloi. Eu sou o que sou. Esse é o meu Deus, momento, agradecemos nesta manhã. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, para sempre. Amém e amém. Quer deixar, antes de terminar, quer deixar um versículo para você aqui, um versículo para nós aqui, e um versículo para os irmãos que estão na live. Que se encontra em Efésios capítulo 3, e versículo 6. E 6, ó. É um versículo muito maravilhoso, que é o privilégio que nós temos diante de Deus. Quando ele diz assim: a saber que os gentios são cordeiros com Israel, membros do mesmo corpo e participantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho. Olha, como o apóstolo Paulo fala que nós somos cordeiros com Israel ainda, membros do mesmo corpo. Nós somos participantes também da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho. Através do Evangelho que nos alcançou a salvação, aceitamos Cristo, aceitamos o Evangelho em nosso coração, em nossa vida, através de Cristo Jesus. Então, somos cordeiros. Eu e você somos cordeiros da promessa de Cristo Jesus. Por isso temos um privilégio para que possamos servir ao Senhor. Sabemos que nós temos uma promessa em nossa vida, para a glória do nome de Jesus. Então, ouvimos a palavra, o estudo da palavra de Deus, através do pastor, o professor Júnior, que vai ministrar o estudo para nós nesta manhã. E para você que está na live, também escute, também Deus tem uma palavra para você nesta manhã. Quero chamar o pastor, o professor Júnior, para tomar posição aqui, a ministrar a palavra de Deus. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Amados, a paz do Senhor a todos. Estamos mais uma vez aqui na escola dominical. Alguns domingos passados a gente havia trago um assunto um tanto triste, falando sobre a esposa de Gunavindra, mas a gente não vai mais tocar sobre esses assuntos. Deixa para lá, porque o vídeo está aí, quem quiser assistir depois assiste. Hoje a gente vai ficar mais um pouco concentrado na Bíblia e trazer um estudo daquilo que está escrito e daquilo que é entendido por alguns teólogos dentro da corrente que nós aceitamos e entendemos. Então a gente vai começar a fazer um estudo hoje
pegando o primeiro capítulo da Bíblia, Gênesis. E por que é importante estudar sobre Gênesis? Porque Gênesis é o livro do princípio, é o livro do começo. A Bíblia sem Gênesis ficaria uma Bíblia incompleta. A gente não teria nenhuma noção, não saberíamos como nós viemos ao mundo. Então a gente vai estudar o capítulo 1 de Gênesis para entender assim a criação, como é que Deus criou, e aí a gente vai ter uma ideia sobre a origem do homem, e isso é importante. Então aqui no capítulo 1, no versículo 1, diz assim: no princípio criou Deus o céu e a terra. Ok, esse é o primeiro versículo, né? Agora eu faço uma pergunta a vocês: que princípio era esse? A Bíblia fala: no princípio criou Deus o céu e a terra. Que princípio era esse? Ninguém sabe. Ninguém sabe. Então nós sabemos que se Deus criou no princípio o céu e a terra, então tudo começou há muitos anos atrás, onde aquele que não tem nem princípio nem fim cria o princípio e também é o controlador das coisas que chegam ao fim. Então, quando a gente entende que a terra foi criada no princípio por Deus, é exatamente esse princípio que Jesus está envolvido quando João fala assim: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Então, quem estava no princípio com Deus para criar todas as coisas foi Jesus. Então, no primeiro versículo fala assim: no princípio Deus criou o céu e a terra. Então, se no princípio Deus criou o céu e a terra, quando ele criou a terra imperfeita ou perfeita? Perfeita. Perfeita, ok. No princípio, quando ele criou o céu, ele criou perfeito ou imperfeito? Perfeito. Perfeito. Então guarde essa palavrinha aí. No princípio, quando ele criou o céu e a terra, ele criou a terra perfeita e o céu perfeito. Guarde isso aí para vocês não esquecerem. Agora a gente vai ler o versículo 2. Olha o que diz o versículo 2. Nós vamos ler só versículo por versículo para você entender a Bíblia. A terra, porém, estava sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. E aí, agora, como é que ficou? Eu perguntei para vocês assim: no princípio Deus criou o céu e a terra. Não foi isso que eu perguntei para vocês? E eu perguntei para vocês também se a terra que Deus criou é perfeita. Vocês disseram que sim. O céu que Deus criou também não é perfeito? Vocês disseram que sim. Mas só que o versículo 2 diz que a terra está sem forma e vazia. Como é que uma coisa que foi criada perfeita está sem forma e vazia? Parece que deu. E aí, como é que fica essa situação? Porque se no princípio ele cria o céu e a terra, ele tem que criar perfeito, porque Deus é perfeito. Só que o versículo 2 está dizendo que a terra, versículo 2, versículo 1, versículo 2 já mudou. Porque no versículo 2 está dizendo que a terra está sem forma e vazia, está um caos. O que aconteceu com a terra então? Porque no versículo 1 diz que Deus criou a terra e o céu. Ele criou, claro que ele vai criar isso perfeito. Só que o versículo 2 está dizendo que parece que ela não está tão perfeita como se deveria.
que depois que quando a gente começar a leitura, Deus vai fazer com que a terra tenha forma e que venha a aparecer o que é para se aparecer. Aqui na minha, Tá. na minha Sim. fala assim, Sim. e a terra era sem forma e vazia Sim. e havia trevas sobre Sim. a face do abismo, Sim. e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Ela estava sem forma e vazia, né? Sim. Sem forma e vazia. E aí, o que aconteceu? O que aconteceu com a terra para a terra ficar sem forma e vazia? No princípio Deus criou o céu e a terra. E é interessante que no versículo 2 está dizendo que é só a terra, né? E não está dizendo que é o céu. Então aconteceu alguma coisa com a terra para ela ficar nesse estado. Existe uma teoria muito interessante que eu já falei aqui em outras aulas, que tem alguns teólogos que acreditam nisso e tem um respaldo muito legal sobre isso, é que eles acreditam que no princípio Deus criou o céu e a terra perfeitos, exatamente como vocês afirmaram. Isso é verdade. Agora, por que ela ficou sem forma e vazia? Todos acreditam, é uma boa teoria, eu também acredito assim por enquanto, até quando vier alguma coisa boa. Vocês acreditam que entre o versículo 1 até no versículo 2, sem forma e vazia, tenha passado milhões de anos? Até o princípio que Deus criou todas as coisas, até ela ficar sem forma e vazia, esse tempo aqui entre Deus criou o céu e a terra no princípio e a terra ficou sem forma e vazia, nesse espaço de tempo aqui, passou-se milhões de anos. Mas o que deixou ela sem forma e vazia? Aí que está. Que os teólogos acreditam que quando Lúcifer foi expulso do céu, ele foi expulso para onde? Para a terra. Então, essa queda de Lúcifer é que fez com que aquela forma original, perfeita, ficasse um caos. É por esse motivo que quando a gente vê que quando Deus começa a criar as coisas, é como se fosse uma recriação daquilo que era original. E quem mandou ele para a terra? Claro que quem mandou foi, se Deus mandou ele cair, foi Deus. Mas Deus sabia que ia destruir. Olha, é assim, isso é muito interessante, assim, Deus sabia. Saber não é fixar. É quase aquela questão assim, Deus sabia que Adão e Eva iam comer do fruto? Sabia. Mas ele não fixou isso para eles. Ele deu orientações, vocês não podem comer do fruto. Mas ele sabia que se eles não obedecessem, eles poderiam comer. Então, prever é uma coisa, fixar é outra coisa. Porque se Deus fixasse aquilo que é para acontecer na nossa vida, então a gente não tem escolha. Vocês creem no livre-arbítrio? Sim ou não? Eu creio no livre-arbítrio, que o homem tem o poder de escolha. Se Deus fixar as coisas, o livre-arbítrio é ilusão. Porque você vai escolher uma coisa que você não tem poder de escolha, porque já está determinado que aquilo aconteça exatamente daquela maneira. Então, prever é uma coisa. Deus prevê. Eu posso prever um cachorro que vai atravessar a rua e vendo a carreta, eu estou fazendo tendo um entendimento de que aquele cachorro será atropelado. Mas, automaticamente, se eu botar a mão nos olhos e não quiser ver o resultado daquilo, o cachorro pode ser atropelado ou não e atravessar a rua. Porque a minha previsão é que pela vida do cachorro e pela vida do caminhão, o caminhão vai pegar. E às vezes nem isso acontece. Eu não estou falando que, claro, que a nossa comparação, tudo que a gente fazer comparação entre a nossa experiência e Deus é banal, mas é o que a gente pode fazer para chegar mais perto de algum entendimento. Então, Deus sim pode prever as coisas, mas fixar, não. Porque se a gente fixar as coisas, a gente vai acabar virando aqui os calvinistas.
Porque os calvinistas, que são da Batista Presbiteriana, que dizem que Deus criou uns para serem condenados e outros para ser salvos, antes de fazer qualquer coisa. Eu não creio nisso. Eu creio que nós escolhemos aceitar a Cristo ou não aceitar a Cristo. Aceitou a Cristo, salvação. Não aceitou a Cristo, condenação. É porque às vezes tem alguém ali naquele meio de pessoas que é incrédulo, que faz tudo. Sim. Mas um dia ele ouve a palavra de Deus, Sim. mexe com ele e ele vai mesmo. Sim, vai, Aceita ele tocou. Então, ele aceitou e Deus muda. Então, o que acontece aqui? No princípio, Deus criou o céu e a terra está perfeita. Aí, no segundo versículo, está sem forma e vazia. Então, todo mundo acredita que com a queda, não todos os teólogos, mas a maioria, creio que com a queda de Lúcifer, isso daí trouxe esse caos para a terra. É teoria. Por que teoria? Porque ninguém pode comprovar se realmente foi assim, mas é a ideia que muitos aceitam para tentar explicar por que essa terra ficou sem forma e vazia. Porque se Deus cria perfeito, e ele criou a terra para ser habitada, como fala lá em Isaías 45:18, fala que Deus criou a terra para ser habitada. Então ele não criou a terra para ser um caos. Se ela ficou um caos, alguma coisa aconteceu com ela. Então, como a gente sempre atribui ao diabo as coisas ruins, então ele é o culpado mesmo. Ele é o culpado de ter feito essa terra ficar sem forma e vazia. Aí depois que ela está sem forma e vazia, Deus olha para a terra. Aí no versículo 3, ele começa a... Eu vou trazer a expressão recriar. Ele começa a recriação da terra, porque se ela tornou-se... dá muita impressão de que ela está sendo recriada e que existiu uma criação original. Se existe uma criação original, agora está um caos, e se ele está começando a fazer alguma coisa por ela, então é uma recriação. Então no versículo 3 diz assim: e disse Deus, haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. E chamou Deus a luz dia, e as trevas noite. E houve tarde e amanhã, primeiro dia. Então isso aqui foi o primeiro dia da criação. Disse Deus, haja luz, e houve luz. Que luz é essa? O sol. Tem... O sol e a lua da noite. O dia, o sol, os luminares. Sim. Aqui, né, nesse texto, é um dos textos mais divididos entre os teólogos que creem em pensamentos diferentes. Eu vou começar pelo um pensamento que eu não creio. Opa. Eu posso falar uma coisa? Pode. Sim. Haja luz. Não, Sim, a terra, ele criou a terra, a terra e o céu. Nessa criação aqui, Sim, é original. o Espírito de Deus pairava, ou seja, observava o que precisava para ela. Pode ser. Ele estava preenchendo, fazendo o que precisava fazer ali. No princípio. No princípio, tudo. Mas só que é depois do caos, sem forma e vazia. Então Deus já criou ela sem forma e vazia? Sem forma, porque ele criou o céu e a terra. E nesse céu e terra, Mas ele só já que vendo o que precisava fazer nela, o que precisava ajustar. Ele estava criando ali dentro, ele estava fazendo. Igual depois ele ia vendo que faltavam animais, faltava o homem, né? Então... pode ser, pode entrar como uma teoria, pode ser. Sabe, assim como a gente traz como teoria que pode ser a queda de Lúcifer que trouxe essa forma vazia, toda e qualquer teoria em relação ao começo da vida e do mundo vai ser ouvida. Ninguém pode falar assim, não, a sua teoria não é verdadeira, a minha é verdadeira, porque é princípio. Em princípio é tudo dedução.
E aqui, irmão, Sim. quando o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas, É o face do abismo, né? Sim. Quando o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas, Sim. Ali ele já estava preparado para ir. E disse Deus, haja luz e houve luz, né? Quando ele permitiu que houvesse... É interessante estar sobre as águas. Sobre as águas, eu não falo só o abismo, né, das águas, né? Então, a treva sobre a face do abismo. O Espírito de Deus se movia sobre as águas. Por exemplo, estar dentro do abismo não significa abismo no sentido de mal. Abismo significa numa coisa que é tão profunda que às vezes você não consegue ver até onde vai. E ele não está de fora, ele não está na beira, ele está dentro, né? Então ele tem, alguns teólogos trazem o entendimento de que ele estando envolvido nesse abismo e sobre o Espírito de Deus estar desenvolvendo sobre as águas, é como se ele estivesse consciente e sabedor de um grande mistério do que está ali previsto. Eu imagino assim, como nós estamos aqui, né? Sim. A gente muitas vezes imagina, eu tô sozinho. A pessoa, na imaginação humana, ele assim, eu tô sozinho, não tenho trabalho, não tenho nada, oh meu Deus. Mas quando começa a buscar Deus, Deus abençoa a gente e Ele dá com que viver, trabalhar, sobreviver. Sim. Então, Deus estava na face das águas, Ele está sobre nossa vida olhando para nós. Sim, é verdade. É isso aí. Então aí depois Deus disse Deus, haja luz e houve luz. Que luz é essa? Deus está criando a terra. A gente tem que entender aqui que Deus está criando a terra. Que luz é essa? Que Deus disse, haja luz e houve luz. Quer dizer, antes não tinha luz, né? Não dá para entender isso? Se ele disse, haja luz, antes estava em trevas. Agora tem luz. E essa luz vem da onde? Uma vez eu estava num seminário, o professor falou assim que essa luz era a luz de Jesus. E só que eu fiquei não fiquei muito aceitando essa ideia. Porque se é a luz de Jesus, haja luz, quer dizer que começou a luz a existir dali para frente. Ou então ela já existia, ou ela começou a aparecer porque alguma coisa estava impedindo dela penetrar a terra. Então, se é Jesus, quer dizer que antes ele estava em trevas e agora ele está em luz. Não dá para aceitar muito a teoria de que haja luz esteja envolvida em Jesus. Alguns judeus... Tem vamos dizer que assim, é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Né? Sim, está ligado a isso. Então, tem alguns judeus que também acham que a luz também é de Deus também. Tá bom, essa é a primeira questão. Tem outros teólogos que dizem que essa luz é a luz cósmica. Que o universo ele tem luzes que são independentes do Sol, eles dizem. E tem na ciência, está comprovado isso. Então eles acreditam que essa luz, haja luz, é a luz do universo, luz cósmica. Essa é a primeira questão. E existe uma terceira questão, que essa luz é a luz do Sol. Por que a luz do Sol? Porque como a Terra estava sem forma e vazia e havia trevas sobre a face do abismo, havia uma necessidade de Deus remover essas barreiras como a Terra estava meio que esfriando e surgiu aquela crosta, né, de que impediu o raio solar. Então essa crosta começou a ser tirada dali e começou a surgir os primeiros raios de luz. Porque Deus disse Deus, haja luz e houve luz. Houve luz, e houve luz. E aí o que acontece? Por que eu acredito que é o Sol? Porque Deus não ia criar nada que estava lá em cima, porque nada lá em cima ficou sem forma e vazia. Porque quem ficou sem forma e vazia foi o quê? A Terra.
mas o céu continuou intacto. O sol continuou no mesmo lugar que foi criado no princípio, a lua foi criada no princípio, as estrelas foram criadas no princípio. Aí alguém vai chegar lá, mas e os grandes luzeiros e tudo? Deus não criou no quarto dia? A gente vai chegar lá, porque no quarto dia, esses luzeiros, no sentido de que eles foram criados, é que lá no quarto dia eles se tornaram visíveis a um olho de um ser vivente aqui na Terra. Olhar se conseguia já ver sol e lua. Aqui, quando disse haja luz, ainda não era possível ver o sol e a lua, e nada, porque embora alguns raios solares estivessem entrando na Terra, mas não era possível enxergar assim claramente o sol e a lua. E aí Deus disse que esse dia ele fez separação entre dias e trevas, porque realmente dá um entendimento para nós que a criação foi de 24 horas, de um dia para outro. Tem outros teólogos que dizem que passou milhões e milhões de anos entre uma criação e outra. Também pode ser. Mas aqui fala como uma noite, houve uma tarde e manhã. Então, na nossa cabeça, tarde e amanhã dá um período aí para nós de 24 horas. Deus criou o primeiro dia 24 horas, outro segundo dia 24 horas, outro até chegar no sexto dia. Aqui no 4, quando diz assim, viu Deus que era boa a luz e fez separação entre a luz e as trevas. Sim, para saber o que era dia e o que era noite. Então dá entendimento de que realmente existe a parte do dia e a parte da noite, somada o dia e a noite, tarde e amanhã, é 24 horas. Então isso é fé. Isso é fé. Ninguém estava lá para ver se foi 24 horas. Então, se a gente crê que Deus criou até 24 horas em cada dia, então isso é fé. Então, aí vamos para o versículo 6. Então, primeiro dia, haja luz. Deus já fez com que a luz entrasse, eu creio que é através do sol, mas se os irmãos forem estudando e quiserem crer que é outra coisa, amém. Isso aí está aberto. Então, versículo 6. E disse Deus, aí vamos lá para o segundo dia da criação. E disse Deus, haja firmamento no meio das águas e separação entre águas e águas. E fez por Deus o firmamento e separação entre as águas debaixo do firmamento e as águas sobre o firmamento. E assim se fez. E chamou Deus o firmamento céus. E houve tarde e amanhã, segundo dia. Então, o primeiro dia ele fez que haja luz. E no segundo dia ele cria o firmamento, que é a separação entre águas e águas. O que é que os irmãos entendem aí? Nesse segundo dia que Deus criou o céu e a terra, que ele disse que haja firmamento e separação entre águas e águas. O que é isso aí, irmão? Vocês sabem? E disse Deus, haja expansão no meio das águas. E haja separação entre águas e águas. Águas e águas. E fez a expansão, fez separação entre águas e águas, e estava debaixo da expansão, e as águas que estavam sobre a expansão. E assim foi e chamou Deus a expansão céus, e foi à tarde e amanhã do segundo dia. Sim, e aí? E disse Deus, assim ajunte-se as águas debaixo. Não, isso aí é outro dia. Isso é outro dia. Isso aqui já é outro dia. O versículo 9 já é outro dia. Então, e foi à tarde e amanhã do segundo dia. É segundo dia. Depois a gente vai para o terceiro dia. Separação de baixo. Separação entre águas e águas. Sim. E aqui na terra. Rio, mares, lagos, tudo aqui na terra. Sim. E aqui em cima nas nuvens, que tem as águas nas nuvens, a separação entre águas e águas. Aqui no céu, aqui nas nuvens, tem a separação onde as nuvens são carregadas de águas.
Quando ele fez a expansão e as águas. Separação entre águas e águas. A expansão, e assim fez. Ele já estava trabalhando para a terra. Então, vamos entender separação entre águas e águas. Quem já viu falar nos estados da água? Estado líquido. O que é o estado líquido da água? É a água como você conhece. E o estado gasoso da água? O que acontece no estado gasoso da água? Quem sabe? Vocês colocaram uma panela no fogo e vocês acendem o fogo e aquela água que está lá, ela começa a evaporar. Aquela fumacinha ali é o estado gasoso da água, ela vai embora. Então, quando Deus fala e houve separação entre águas e águas, as águas que estão debaixo, que são os rios, são as marés e as praias, tudo que vocês conhecem aqui, e a outra água que é a parte gasosa que está nas nuvens. A chuva vem da onde? De baixo ou de cima? A chuva de cima. E ela, como foi que ela subiu lá em cima? Pelo poder de Deus. Só é Deus que trabalha nesse negócio. Não, claro, é Deus, sempre tudo é Deus. Mas assim, o sol. Se você botar um copo de água no sol, aquela água vai evaporar ou não vai evaporar? Sim, Vai evaporar. Então, dependendo da quantidade de água, vai evaporar. Então, nos rios acontece evaporação. Não seca tudo, porque é a quantidade suficiente que sobe e que desce. Então, quando Deus fez separação entre águas e água, até isso ele é sábio. Deixou as águas aqui embaixo e um restante evaporou e foi para as nuvens. Então, no segundo dia, Deus fez essa separação. Vai ficar as águas no sentido, aqui na questão líquida, e as águas no sentido gasoso. Então, no segundo dia, Deus já começou a fazer isso, porque quando o homem sempre viu a chuva como bênção, então Deus aqui já faz algo genial em relação ao ser humano sobre essa divisão entre águas e águas. Tá entendido isso aí? Quando alguém falar, irmão, o que diz que separação no firmamento entre águas e água? Vocês vão saber dizer, quando Deus fala em águas e água, é a parte líquida e a parte que está na nuvem, que é gasosa. Então Deus separou, isso aí. Então, se ele separou, automaticamente não estava separado. Então Deus é sábio e ele sabe o que está fazendo, né? Então esse foi o segundo dia. Vamos lá para o terceiro dia, que começa no versículo 9, que diz assim: também Deus ajunte-se águas debaixo do céu num só lugar, e apareça a porção seca. E assim se fez. E a porção seca chamou Deus terra, e ajuntamento das águas, que é mares. E viu Deus que isso era bom. E disse Deus: produz a terra relva, erva que dê semente e árvore frutífera, que dê fruto segundo a sua espécie, e cuja semente esteja nele sobre a terra, e assim se fez. A terra, pois, produziu relva, erva que davam semente segundo a sua espécie, e árvores que davam frutos, cuja semente estava nele, conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. E houve tarde e amanhã, terceiro dia. Então, no terceiro dia, ele fez o que no terceiro dia? Ajunte-se águas debaixo do céu num só lugar. E apareça o que? A porção seca. O que vocês entendem sobre esse terceiro dia, quando Deus criou a terra? Para aparecer a porção seca. Quer dizer, se Deus está mandando aparecer a porção seca, isso quer dizer o quê? Que a terra toda era coberta de água? Sim ou não? Sim. Sim. Toda a terra era coberta de água. Que isso é o que fica mais claro. Se Deus pede para a porção de terra aparecer, isso significa que com o aparecimento da terra, surgiu o quê? O que é que surgiu?
quando as terras começaram a aparecer? Surgiu relva. Sim, isso aí é da terra já criada, as plantas, tudo, fruto. Mas o que surgiu realmente? Depois que tudo estava, a porção seca apareceu, o que realmente apareceu? Os continentes. Os continentes. Aí sabemos agora a América do Sul, a Europa e toda a Ásia, começou a aparecer os continentes. Só que naquele tempo, os continentes eles eram juntos. Se você vê o mapa hoje do Brasil, aí lá dos continentes, não está tudo separado? Mas interessante, quando você traz eles se encaixam. É que com o passar do tempo eles foram se separando. É por esse motivo que dizem que quando ia um povo de um lugar para o outro, eles conseguiam passar. Porque não tinha essa separação, como era tudo junto, né? Então migrava, né, para um lugar para o outro, o povo ia para um lado e para o outro. Mas hoje em dia isso já não é possível. Tem que ir de avião ou de barco, porque a Terra ela foi se afastando, e os continentes foram Mas isso tudo no plano de Deus, né? Ah, sim, dentro do plano de Deus, seguindo o percurso natural da vida. Tudo que acontece tem que ver também com a natureza que Deus criou. Isso é interessante. Pelo domínio de Deus, né, irmão? Sim, sempre pelo domínio de Deus. Porque Ele que está criando tudo pela sua palavra e tudo que Ele fizer é Deus. Então Ele que está fazendo tudo. Então Ele fala que, como tem água, já temos a luz do sol. Já temos a separação entre águas e água. Nesse terceiro dia, ele precisa agora fazer um lugar para que o homem possa habitar, pisar, onde as plantas possam nascer. E a planta vai nascer o quê? Realmente nessa parte seca. Embora existam plantas aquáticas, mas não é esse caso aqui. Era aparecer realmente a porção seca. Aí esse é o terceiro dia, né? Que ele criou a porção seca, que são os continentes. Aí vem o quarto dia, e disse Deus, haja, é por isso que é bom a gente ver muito essa palavra que eu vou falar para eles, haja luzeiros. Haja luzeiros, tem duas palavras no hebraico que dizem assim, que é bara e asa. Bara, no grego, quer dizer que Deus criou do nada, não tem nada correspondente. Quando é asa, no grego não, no hebraico. Quando é bara no hebraico, quer dizer criado do nada, ou algo que não tenha correspondência. E asa é criado com algo correspondente. Quer dizer, como produz a terra. Quando Deus fala que produz a terra, ele não está falando bara, que a terra está produzindo, mas pelo poder dele, então ali é asa. E aqui está dizendo que haja luzeiros no firmamento do céu para fazer separação entre dia e noite. Mas dia e noite já estava separado. Quando haja luz. Vocês viram lá que fez separação entre trevas e luz? Vai separar duas vezes luz e trevas? Então não pode ser duas coisas separadas ao mesmo tempo. Ou separa lá ou separa aqui. E eu disse, e haja luzeiro no firmamento do céu para fazer separação entre dia e noite, e sejam ele para sinais e para estações e para dias e anos, e sejam para luzeiro no firmamento do céu, para iluminar a terra, e assim se fez. E fez Deus os grandes luzeiros, os maiores para governar o dia, e o menor para governar a noite. Lá também não fala noite, também fala dia. E fez as estrelas, e fez também as estrelas. E aqui também trata de 24 horas. E colocou no firmamento dos céus para iluminarem a terra, para governar o dia e a noite, e para fazer a separação entre a luz e as trevas. No quarto dia, Deus diz, haja luzeiro para fazer separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que isso era bom. Aí depois também, e disse também Deus, povoe-se as águas de enxame de ser vivente e voem aves sobre o firmamento do céu.
Aí depois fala aqui, Deus criou, e criou, pois Deus, os grandes animais marinhos, ó, e Deus criou os grandes animais marinhos, pode ver. Quando a Bíblia fala criou, é bara. Bara. Algo que não corresponde, bara. Deus criou. Quando fala haja ou produza, é asa, que tem algo que corresponda. E criou Deus os grandes animais marinhos, todos os seres viventes que rastejam e povoavam as águas, segundo a sua espécie. E todas as aves, segundo a sua espécie, e viu Deus que isso era bom. Deus os abençoou, dizendo, sede fecundos, isso para os animais aquáticos, sede fecundos e multiplicai-vos. Então ele deu acasalar. Os animais iam acasalar para se multiplicar. E encher as águas dos mares, e na terra se multiplique as aves. E houve a tarde e a manhã, foi quinto dia. Então eu li tanto o quinto como o quarto. Então o quarto dia Deus age o grande luzeiro para fazer separação entre a luz e as trevas. Não é isso que está dizendo o grande luzeiro? Exatamente o que está lá no versículo 2. Que Deus disse, haja luz para que haja separação entre dia e noite, dias e trevas. Então não há muita diferença. E aqui no quinto dia, Deus cria os grandes animais aquáticos e diz para esses animais aquáticos, olha, multiplique e cresçam. É como dando ali a bênção de Deus para acasalarem e se reproduzirem. Esse é o quinto dia. Então, no quarto dia, o grande luzeiro. Nesse quarto dia, aí sim, se existisse o homem já, ele já conseguia ver o sol, ele já conseguia ver a lua no quarto dia. Porque eles já existiam lá, porque quem ficou sem forma e vazia foi a terra. E não foi o céu, não foi o universo continuou intacto. Então aqui agora vamos para o sexto dia, versículo 24. No sexto dia, o homem foi criado em que dia? Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto ou sexto? Qual foi o dia que Deus criou o homem? Vocês sabem, o homem e a mulher? Quem é que sabe? Qual foi o dia que Deus criou o homem? Primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, quarto dia, quinto dia ou sexto dia? Aqui no 26 está falando, e disse Deus, passamos do homem. Ah, sim, começa no 24. Nossa imagem, Sim, começa no conforme 24. a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, Sim. e sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. Que dia era esse? Eu não entendi. Não sei. O sexto dia. Sexto dia. O homem foi criado no versículo 24. 24. Começa no 24. Mas é 24. Para vocês entenderem. Esse Deus, façamos. Disse Deus, produz a terra, alma vivente, conforme a sua espécie, e gado, réptil e feras da terra, conforme a sua espécie. Sim. E assim se foi. E fez Deus as feras da terra, conforme a sua espécie, e o gado, conforme a sua espécie. Todo o réptil da terra, conforme a sua espécie, viu Deus que era bom. E disse Deus, façamos o homem, a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, sobre todo o réptil que se move sobre a terra. Sim. E o 27. E criou Deus o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou, homens e mulheres, os criou. E disse, você pode ler 8? Pode. E Deus os abençoou, Deus lhe disse, frutificai e multiplicai-vos e
enchei a terra e sujeitai e a dominai sobre os peixes do mar e sobre as aves dos céus e sobre todo o animal que se move sobre a terra. A terra. Então, no sexto dia, Deus cria os animais selváticos, os domésticos, e também cria o homem. Quando Deus cria o homem, automaticamente ele está criando também a mulher. E tanto Adão e Eva são criados nesse dia. Eva, não era o nome dela, não tinha nome dela que Eva. Eva só fez ter o nome de Eva depois que eles pecaram e Adão chamou a sua mulher pelo nome de Eva. Você sabia disso? Quem deu o nome para Eva de Eva foi Adão. Até então, a Eva e Adão, Eva e Adão. Ele já tinha nome, Deus já criou, já deu nome. Não, Adão é pelo significado que é solo, Né? criado do solo, criado da terra. Então, Adão e Eva eram uma só coisa. Eles eram envolvidos, nenhum era mais do que o outro. Por isso que aquela história de Lilith é uma história muito sem sentido. Então, Deus criou o homem e a mulher. Ele criou o quê? Macho e fêmea. Então, macho é macho, fêmea é fêmea. Então não adianta a fêmea querer ser macho e macho querer ser fêmea, porque segundo a Bíblia, Deus fez separação entre esses dois sexos. E depois que Deus criou o homem e a mulher, aqui, muito antes de pecar, ele disse que eles deveriam o quê? Ser fecundos. O que é ser fecundo? Multiplicar e encher a terra. Como é que o homem e a mulher vai multiplicar a terra? Você sabe? Através da relação sexual. Então, Adão e Eva já tinham permissão de Deus para fazerem isso. Como era feito isso, só Deus sabe. E nós sabemos que se isso acontecia, era de uma maneira extremamente pura. Como se fazia e como acontecia, e só Deus sabe. Se é que faziam ou começaram a fazer depois de pecarem. Mas ninguém sabe dizer o tempo que eles passaram no Éden antes de pecarem. Tem uns teólogos que chutam algumas datas, mas eu nem me atrevo a falar porque é bobagem. Porque o tempo que eles foram criados, o tempo que eles viveram no Jardim do Éden e o tempo que eles pecaram, o senhor sabe, viu alguma coisa aí sobre o tempo aí? Entre o tempo Porque que eles... se eles tivessem passado mais tempo ali, como eles tinham permissão, eles deveriam ter filhos lá no... Sim, aí entra essa questão. Adão e Eva tiveram filhos antes de pecar? Não sei. Uns dizem que sim. Que era para eles serem fecundos, para eles não terem filho lá, eles passaram pouco tempo, então... Tipo o pouco tempo eu não sei. No pouco tempo, para eles serem tentados comer, já foram expulsos de lá. É assim, eles eram fecundos. Sabe o que é fundo? Fértil. Pode o irmão continuar, porque aqui no 18 fala da criação da mulher. Qual, 18? 18. Não, o versículo 18, não, nós estamos no 28, mas leu 28, 18, Sim, é porque não, no 2. não, mas no 18 no 18 deixa eu ver aqui. No capítulo 2. Ah, mas já estamos no capítulo 2, então nós estamos no capítulo 1 ainda, irmã. Então no capítulo 2, lá realmente fala sobre, lá traz detalhes, no capítulo 2 que a irmã lê, 18, traz detalhes de como Deus criou a mulher. Enquanto que no capítulo 1, traz assim, Deus criou homem e mulher, macho e fêmea. Então não dá detalhes, não diz como Deus criou. Quando vai para o capítulo 2, aí sim Deus fala que Deus fez o homem cair num pesado sono e da costela dele criou a mulher. Isso é fé, irmão. É impossível criar um ser humano de uma costela.
Só Deus faz isso. Então, isso só nós que cremos. Então, Mas ele sabe que a tua mulher é tua costela. Agora, como foi tirado, você não sabe. eu não sei, eu não tenho nem ideia como ele tirou e como ele fez com que uma costela tivesse braço, perna, veia, nervos e tudo. Isso é fé. Nós escolhemos crer nisso. Quem não entende isso diz que isso é loucura. Então, Tem pessoas que não acreditam. Né? mas eu não dou razão, não. Eu não tiro muita razão, não, porque é difícil crer, porque crer nisso é ter fé mesmo, porque é uma coisa É a bem... natureza divina. Só de pensar que como Deus criou Adão do pó, não foi bonequinho, não. É do pó da terra que Deus fez Adão, não é? Não sabe que Deus fez um bonequinho? Não, do pó ele formou e ele deu vida. E é do pó. Então, tudo isso é milagre de Deus, como ele fez isso. Mas o que eu quero trazer para vocês é o seguinte, que antes deles pecarem, eles já tinham permissão para terem relações. Agora, se tiveram ou não tiveram, não sei. Deus só diz assim, olha, multiplicar e encher a terra. Está falando para Adão e Eva. Agora, se eles tiveram ou não tiveram, e quanto tempo eles passaram sem pecar, até no capítulo 3 que eles pecaram, nós não sabemos. Agora, se eles tiveram um filho ou não tiveram, também nós não sabemos. O tempo que eles passaram lá, também nós não sabemos. Agora, uma coisa é certa. Se eles tinham saúde e eram saudáveis e fecundos, quantas relações é necessário se ter para que a mulher possa gerar um filho, ela sendo fértil? Quantas relações é necessária uma mulher fértil? Hã? É complicado falar sobre isso. É por isso que eu não me atrevo a dizer se teve ou não teve. A Bíblia só fala que pela informação que nós temos da Bíblia, é que quando eles pecaram, que nasceu Caim e Abel. Agora, fala do pecado, quando eles entraram, mas antes... Sim, aí se eles tiveram filhos, a Bíblia se cala sobre isso. Agora, é um mistério, né? Aí isso é um mistério. Agora tem alguns teólogos malucos que falam o seguinte, que a serpente não era totalmente uma serpente como nós pensamos que era. Talvez fosse quase o formato de um ser humano que seduziu Eva e teve relação com ela. Mas isso é loucura. Não acredite nisso, que isso é loucura. E daí deve ter gerado uma semente dele que representariam a semente do mal. Aí eles pegam lá, colocam areia e dizem, a tua semente é semente. Então, não, acho que tem nada a ver com isso. Eu creio o seguinte, nós vamos ler e entender só o que a Bíblia nos fala. Passou disso é invenção. Tem algumas coisas que a gente traz, que às vezes não está na Bíblia, mas que ajude a esclarecer algumas coisas. Mas essa questão de Adão e Eva no Jardim do Éden, não dá para falar muito além do que está escrito, porque a gente vai começar a falar bobagem, vai começar a inventar coisas que não tem. Então, E quantos anos mais ou menos eles pareciam ter? Pareciam ter lá no Jardim do Éden? Não fala, a Bíblia não fala. Né? Até o próprio livro de Gênesis... Jovens, mas não adolescentes, não velhos. Não tem assim, diretamente, porque naquele tempo até as idades das pessoas, a pessoa podia ter 40 anos e poderia parecer com um menino de 10 anos, digamos assim, só um exemplo bobo. Porque Metusalém lá, que viveu 969 anos, um homem que viveu mais da Bíblia e... Ele professava o nome de Deus? Quem? Metusalém, né? Sim, porque ele é da linhagem de Sem, e não da linhagem de Caim. Nossa, 900 anos, né? 969 anos. Então ele fez muito filho, né? Bastante. Bastante filho. Tem bastante filho. Então, aí, no sexto dia, Deus cria o homem, os animais domésticos, e no sétimo dia... O que Deus diz? No sétimo dia. E descansou o quê?
E descansou Deus. Vou ler aqui. E disse Deus, ainda é que eu vos tenha dado das ervas que dão sementes e acham no superior da terra, e toda árvore em que há fruto que dê semente, isso vos será para mantimento. Todo animal da terra, e toda árvore dos céus, e todo réptil da terra em que há fôlego de vida, toda erva verde será para mantimento, e assim se fez. E viu Deus que tudo quanto fizera era muito bom. E houve tarde amanhã, no sexto dia. Vocês perceberam uma coisa? Quando Deus criou o primeiro dia, ele falou que era bom. O segundo dia era bom. O terceiro dia era bom. O quarto dia era bom. O quinto dia era bom. Mas quando é no sexto dia que ele cria o homem, ele fala o que ele havia criado era muito bom. Então ele coloca o homem aí numa posição de, chamamos de coroa da criação. Nós somos privilegiados por ser criados por Deus, porque além de sermos criados por Deus, Ele também colocou em nós a sua imagem e semelhança, dando a nós inteligência, raciocínio, colocando em nós aquilo que os animais não têm, que é um espírito, que tem essa capacidade de se comunicar com Deus. E no sétimo dia, Deus descansou. Deus descansa? E aí, irmã? Como é que fica agora? Cruzou os braços. Deitou numa rede, olha, acabei de criar a terra aí, criei os homens, criei animais, fiz aparecer a porção seca e fala que Deus descansou. E pai, Deus foi lá tomar água de coco, é isso aí? E aí, como é que fica aí? Deus descansa? Acho que não. Descansou em fazer os seus benefícios na terra. Que aqui, ó, capítulo 2, versículo 1. Olha, ao vendo Deus terminado. Sim. E ao vendo Deus terminado no dia sétimo, a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. No sétimo dia, que é o capítulo 2. Assim. Ele descansou de toda a obra que ele tinha feito. Sim. Armou uma rede, irmão, e deitou lá, botou, como lá no norte, lá bota o mosquiteiro e já... No 3 ele disse, ele mesmo descansando, né? Ele disse, abençoou Deus o dia sétimo e o santificou para que nele descansou de toda a sua obra que Deus criou e fez. E agora a gente vai fazer igual os adventistas, dia de sábado a gente não vai trabalhar mais. Os adventistas pegaram esse versículo aqui, porque Deus descansou no sétimo dia, que eles dizem que é sábado, e também eles têm que descansar e não pode trabalhar, não pode fazer nada, porque senão eles vão estar transgredindo o quarto mandamento, que é o guardar o sábado. Que aí isso é um entendimento dele. Então, não pode fazer o mal, né? Então, quando a Bíblia fala que Deus descansou no sábado, não significa necessariamente no mesmo sentido em que nós entendemos descansar. Trabalhei muito, deito na rede, na cama, no sofá e estou descansando. Não. O sentido aqui de descansou para Deus é que Ele cessou a atividade criadora e vai agora passar a cuidar daquilo que Ele criou. Esse é o sentido de descansar para Deus, porque essas palavras descansar, Deus se entristeceu, Deus se arrependeu, é antropomorfismo. O que é antropomorfismo? São características humanas que nós atribuímos a Deus. E antropopatismo são sentimentos que nós temos e atribuímos a Deus. Então, esses sentimentos que nós sentimos, essas coisas que nós fazemos, ou que temos, olho, orelha, nariz, boca, Deus é espírito, mas a gente atribui que Deus se inclina, que Deus ouve, que Deus vê, como se Deus tivesse exatamente o que nós temos. Porque
sabendo que essas palavras elas não são explicativas, porque as pessoas que naquela hora estavam fazendo lá a escolha das palavras, escolheram essa palavra justamente para as pessoas não terem um bom entendimento. Não, isso era exatamente ao contrário. Essas palavras que Deus se arrependeu, descansou, Porque eu não poderia colocar outra no português, porque... Não, é assim. Qual é a linguagem da Bíblia, ela estando no céu? A Bíblia que nós temos aqui, ela não é como os livros que tem aqui, ela veio do céu para nós. Ela foi traduzida em várias línguas. Sim, aí depende muito do tradutor segundo a língua. Eu estou falando da primeira tradução, a Bíblia estava no céu. Ela precisava descer. Mas para ela descer, ela tem que ser encarnada conforme a linguagem do povo daqui de baixo. Então, o que é que eu posso fazer? O que é que eu posso entender de Deus como espírito? Só espírito? Nada. Espírito é espírito. Mas se eu, através de uma linguagem humana, atribuir a Deus aquilo que eu tenho para que eu possa entender Deus, aí isso fica mais claro. Deus vê com o quê? Espírito vê? Então, se ele vê, eu acredito que ele deve ter olhos, como eu tenho. Então, é uma atribuição do que eu tenho e dizendo que Deus também tem para me entender Deus. Assim como eu me arrependo e Deus às vezes faz uma coisa e ele meio que, o nosso entendimento ele voltou atrás, mas não voltou, a gente vai atribuindo isso a ele, para a gente começar a compreender Deus. Só compreende Deus, não na sua essência, mas naquilo que é possível, atribuindo a Deus o que nós vivemos. Como é que Deus se inclina? Espírito se inclina, Deus não se inclina. Mas isso é uma retribuição a Deus daquilo que eu faço. Eu tenho capacidade de me inclinar, porque eu sou carne. E Deus é espírito, ele está em todo lugar, ele não precisa se inclinar, ele ouve aqui, ele está em todo lugar. É por isso que Deus é onipresente. Me lembrando da palavra que o irmão falou aqui. Sim. E é que dia de sábado, como é o 7º dia, a gente sempre, quando a gente tem um tempinho, eu vou fazer um bocado aqui sexta-feira, porque sábado eu quero, é o final de semana, né? Eu quero mais descansar. Aí, o seguinte é esse. Aí chega uma pessoa na casa da gente, precisando de oração. Você vai deixar de orar porque é sábado? Não. Você vai fazer a obra do Senhor, vai orar. Orar. Você não pode parar. Lazer, tudo. Né? Porque Deus ele descansou no 7º dia. Mas ele descansou, a senhora entendeu, né? O descansar de Deus é de ser sua atividade criadora dele naquele momento para cuidar daquilo que ele criou. Então ele não descansou. Aí ele mesmo assim, ele deixou para nós. E mesmo que nós esteja ali, mas nós estamos prontos com ele para orar por aquela pessoa ou fazer um benefício que Deus mandar. É porque o José Depender diz que tem que guardar o sábado, mas para guardar o sábado, como a Bíblia fala, para os judeus naquele tempo, pedia para guardar o sábado para eles se lembrarem de quando eles foram cativos no Egito. Naquele tempo e hoje. Naquele tempo e hoje. Quem foi cativo no Egito? Eu não fui, seu pai. Eu não fui cativo no Egito, então como é que eu vou lembrar o sábado para relembrar quando eu fui cativo no Egito? Eles guardam ainda. Os judeus até hoje. Mas eles têm mandamento para isso. Eles têm mandamento para isso. Nós não temos. Nós vivemos pela graça. Se você ler o livro de Gálatas, Paulo está pegando pesado com pessoas que não querem trazer aqueles costumes judaicos por meio da nova aliança. E o apóstolo Paulo diz assim, que aquele que ainda traz para isso, como ele dá a entender assim, é como se tivesse desprezado, abandonado a Cristo. É como se tivesse voltado de novo para o que não era para você voltar. Então só ler Gálatas, lê o livro de Gálatas. Gálatas, os crentes de Gálatas são considerados, assim, no meu entender,
pelos irmãos de Corinto como todo mundo desviado. Porque os irmãos de Corinto eles se consideravam muito espirituais. E Gálatas, na visão deles, eram os desviados, os crentes mais liberais. E o apóstolo Paulo nunca desprezou esse povo e sempre ensinou eles a ficarem centrados em Cristo. Então, esses pastores aí que vivem usando aqueles kippah, sem ser judeu, aqueles panos. A gente usa a bandeira do Brasil aqui por respeito a Israel. Mas a gente não traz os rituais judaicos porque não tem nada a ver. Porque tudo isso são sombras daquilo que seria o melhor, o maior e o representante real, que é Cristo. O Antigo Testamento, tudo que teve no tabernáculo, tudo que acontecia lá no Antigo Testamento, é sombra até se manifestar o melhor. Então nós temos o melhor Cristo, nós não temos necessidade de botar kippah aqui. Amém, o judeu faz isso porque é a tradição dele, é o costume dele, mas pastor aí dando uma de judeu é quase um pastor fantasiado. Não tem um palhaço fantasiado de palhaço? Tá parecendo os judeus. Às vezes o cara se veste de palhaço, mas não é palhaço. Igual aqueles pastores usam rituais judaicos, roupas judaicas, mas não tem nada a ver com o povo judeu. Então a gente tem que separar a coisa. O que é da nova aliança é nova aliança. O que é antiga aliança é antiga aliança. A gente não vai ficar misturando as coisas. A gente tem que botar como Cristo, que é o centro de todas as coisas, e é assim que a gente vai caminhar. Então a aula de hoje foi sobre a criação. Ficou claro aí que Deus criou no primeiro dia, haja luz, no segundo dia, firmamento, e assim por diante, as criações até o sexto dia. Isso é importante saber porque é o primeiro capítulo da Bíblia e as primeiras orientações. É bom a pessoa saber, ter uma noção disso. Profundidade, a gente tenta. A Bíblia ela é um poço que a gente não consegue chegar até o fim. E amém por isso, porque senão todo mundo ia achar que era mais do que ela e ela continua sendo mais do que todo mundo. Claro que algumas pessoas querem ser mais do que a Bíblia, mas eu olho para a Bíblia como um livro que nunca será totalmente desvendada por nenhum teólogo, e todo teólogo que chegar a olhar para a Bíblia e dizer assim, eu já sei tudo da Bíblia, eu já consegui fechar esse assunto e eu consegui fechar esse argumento teológico, você está mentindo e você não sabe de nada. E você só é um comedor de arroz e feijão que está querendo ser mais do que a Bíblia, porque a Bíblia... Quantos anos tem a Bíblia? Quantos anos tem a Bíblia? É muito tempo, eu não vou te dizer aqui com precisão. Quanto tempo tem a Bíblia? Porque Moisés foi o primeiro a escrever sobre a Bíblia? Quem foi o primeiro? Porque era sobre rolos, né? Sim. Depois quem escreveu tudo, mas primeiro... é a primeira sim, pessoa. Tem relatos assim que quem organizou de Esdras, e que organizou todos os escritos que estavam circulando ali. Papiro, né? Agora capítulo, né? Versículo, tem pergaminho, tem papiros, e saber assim, porque igual o livro de Gênesis, a gente não tem data cronológica para isso. Quem começou a escrever primeiro? Os judeus, com certeza, falando sobre a história. Então eles atribuem muito Esdras, Neemias, ali naquele período ali que estavam escrevendo algumas coisas, os escribas. Porque Moisés era bem entendido, né, em si. Porque Moisés só escreveu, ele não viveu o Gênesis. Mas quem escreveu o livro de Gênesis? Quem escreveu? Moisés. Então, ou foi passado de pai para filho até chegar a ele, ou ele teve uma revelação direta de Deus. Mas ele usou o quê? Qual o material para escrever? Eu acho que o mais certo que tenha sido o papiro. Já existia o papiro. Papiro. Porque naquela época também Deus escreveu em pedras, né? Porque o pergaminho era um pouco mais caro, né? Que era couro e tudo. Entendi. O papiro é mais barato. Deus foi em pedras, né? Que foram os 10 mandamentos. Teve aquilo, tá? Em pedras, tudo. Mas eles utilizavam pedras ou foi só Deus, né, que deixou?
Escrever em pedra já eram costumes já dos assírios, dos persas. Verá que aquela Código de Hammurabi lá, que está escrito em pedra, já era mas só que era cunhas, né? Só eles entendiam. Cunhas, só lascas que tinha lá, que eles sabiam o que estava escrito ali. Então tem muita coisa assim. Eu vejo que naquele tempo o povo era mais sábio que a gente. Eu acho que sim. Só no caso das pirâmides aí, que até hoje a gente não sabe como foi construído aquilo ali, já dá para entender que era mais sábios do que nós mesmo, realmente. Não, até hoje ninguém sabe como é que eles conseguiram fazer aquilo ali. E nem eram os servos de Deus, eram os egípcios. E fora outras coisas lá que, se a gente olhar na história, a gente não entende. Então eu vou passar aqui para o presidente daqui da igreja, Primitivo Amor Próximo, Raimundo Damião. É mistério de Deus. Sim. Então, graças a Deus, chegamos, finalizamos mais um estudo, né? Para Deus, assim, é bom estudar a Bíblia, né? Assim, começar a Bíblia, Gênesis, o livro de Gênesis, versículo por versículo, é muito bom, né? Aprender a palavra de Deus, né? Muito bom. O João está aí para instruir, né? Não está cobrando nada, né? Ele está ensinando nós. E que todos aqui estivessem aqui para aprender a palavra de Deus, né? Aprender a palavra. Realmente os obreiros, para aprender a palavra de Deus, graças a Deus. Hoje nós temos culto à noite, culto da família, temos aqui 19 horas, vamos iniciar o culto, né? Graças a Deus, e Deus tem abençoado a nossa vida, graças a Deus. E terça-feira nós temos um pregador que vem lá de Embu das Artes, um pregador, me esqueço o nome dele, é o prefeito Edi, que vai trazer ele, sabe? Ele mora lá na rua, ele mora. Ele vem aqui terça-feira. Então vamos orar, precisando de Deus, nosso pequeno sacrifício diante de Deus, em prol da obra do Senhor Jesus. É na verdade, terça-feira? Eu tô por aqui. Só em julho que é férias, né? Já tô já. Parece. Vamos orar. Vamos orar para a presidente de Deus. Agradecer a Deus esse momento, essas horas que Deus passou. E entregamos nosso pequeno sacrifício para Deus honrar. Amado Deus, querido Jesus, quero agradecer a Ti, meu Pai, pela grande bondade, pela Tua misericórdia, pelo Teu grande amor que teve para conosco, meu Pai. Muito obrigado, meu Deus, meu Pai, esse estudo que Ele teve, meu Pai, nesta manhã, meu Deus, sobre a cerca, meu Pai, a nova terra, novo mundo, Pai, o qual Tu criaste o céu e a terra, Senhor, para que possamos saber, entender e compreender, Senhor, Tua palavra, Senhor Pai. Afirmamos grandemente, poderosamente, nossa vida, Pai. Dá-nos entendimento, dá-nos sabedoria, Senhor. Dá-nos conhecimento, nossa vida, Pai, para entender, Pai. Assim o Senhor, com o discípulo, pediu, Senhor, abre nossa mente para nós entender a Escritura Sagrada da Tua palavra. Por isso, Senhor Pai, abre nosso entendimento, Senhor, para nós compreender a Escritura Sagrada da Tua palavra, Senhor. Tu que dá a sabedoria, Tu dá o entendimento, conhecimento em nossa vida, Pai Celestial. Abençoe esse culto essa noite, Pai. Vai ser realizado no Teu nome, Pai. Vamos celebrar, vamos cultuar e vamos celebrar o Teu nome, Pai Celestial. Deus, entregamos nosso pequeno sacrifício e honra na Tua presença. Um sacrifício do meu Pai, assim como Davi deu o Senhor palavra, Senhor Pai. O sacrifício agradável a Deus. Só um espírito quebrantado, um coração quebrantado, compungido, Deus não desprezará. Meu Deus, meu Pai, receba o sacrifício, meu Pai, com aroma suave da narina, com holocausto santo para agradar a Tua presença, Pai. Em benefício, Pai, da Tua obra, do Teu trabalho, Pai. O propósito, Pai, celestial, que entregamos nas Tuas mãos, Pai. Que eu possa nos abençoar, abençoa a irmã, a missionária, meu Deus, meu Pai, Nete, meu Deus, a missionária, meu Deus, Leine, a missionária Meire, o John, meu Pai, o professor João,
E o pastor Damião, Pai, abençoa, Pai, abençoa amanhã, Pai, a nossa vida, Pai. E consente, Pai, nosso lar, nossa casa, nossa família ser abençoado, Pai, neste momento, através da nossa pessoa, Pai. Colocamos nas palmas das tuas mãos, todos eles, meu Pai, para a glória do teu nome para sempre. Nós abençoa, Pai, e abençoa tudo essa noite. Nós rogamos e pedimos essas bênçãos que Jesus, que vive, reina eternamente para sempre. Amém e amém. Que Deus abençoe você que está na live. Deus abençoe maravilhosamente, grandemente a sua vida. Amém. Em nome de Jesus. Aleluia. Pai, Senhor Jesus.